Olá, bom dia. Vamos alimentar a nossa alma, vamos fazer uma reflexão sobre aquilo que separa o homem de Deus, sobre aquilo que afasta a criação do Criador. A nossa reflexão de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9 em diante, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Um diálogo interessante. Adão aqui se esconde do seu Senhor, se esconde do Criador. Adão havia desobedecido a uma ordem de Deus. Deus o colocou no jardim, o criou e falou: Adão, tudo isso aqui te pertence, mas tem uma coisa que você não pode tocar. Quando nós desobedecemos a Deus, queridos, nós pagamos um preço ao longo da nossa vida, ao longo da nossa criação. A desobediência à palavra de Deus, o pecado, tem suas consequências. Adão andava no jardim de maneira natural, mas quando ele observou que ele havia pecado, ele enxergou a sua nudez. Aquilo que Deus não queria que acontecesse, que o homem visse o pecado, vivesse o pecado, passasse pela transgressão, pela dor, pelo sofrimento, pela traição, pela injúria, por tudo aquilo que nós passamos hoje. Naquele momento de desobediência, Adão trouxe à terra. Adão, ele peca. Quando ele percebe que ele peca, ele se esconde de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E o pecado, ele é assim. Ele não vem com aparência de chifre, ele não vem com uma aparência feia, ele vem com aquilo que te agrada, com aquilo que pode te conquistar. Quando você deixa que o pecado te domine, você tem um momento de prazer, de alegria. Mas depois vem uma coisa muito triste, muito esquisita, que o diabo coloca nas pessoas, chamado vergonha. Quando essa vergonha vem, quando a pessoa cai em si e descobre o seu pecado, ela se esconde de Deus. Como ela se esconde de Deus? Ela se afasta da presença de Deus. Em alguns momentos, ela tem até mesmo o medo de clamar a Deus. Adão se escondeu de Deus. Só que tem uma verdade: ninguém se esconde de Deus. Os olhos de Deus estão sobre a terra, olhando para mim e para você 24 horas por dia. Quando o Senhor Deus, que tinha um carinho muito grande pela sua criação, vinha passear pelo jardim, chega e procura: Adão, onde estás? Deus sabia onde estava Adão, mas Deus queria que Adão se pronunciasse. E aí, quando ele descobre Adão escondido, ele fala: Adão, por que você se escondeu? Por que, meu filho, que você está escondido de mim? E Adão fala: porque eu estava nu. O pecado nos deixa nu diante de Deus. O pecado tira a santidade. O pecado tira tudo aquilo que nós fomos purificados, ele tira. E aí o Senhor Deus pergunta para ele: olha, quem te falou que estava nu? Comeste tu da árvore que dei ordem para não comer? Quem te falou que você está nu? Quem te falou que você está em pecado? Você me desobedeceu? E essa é a reflexão para mim e para você nessa manhã. Não vamos nos esconder de Deus. O diabo, ele tramou tudo naquele momento para tirar Adão do paraíso, para tirar Adão da comunhão com o Criador. E ele conseguiu. Naquele momento ele conseguiu. Mas a bondade de Deus foi tão grande que ele enviou Jesus Cristo à terra para reconciliar o homem com ele, para dar novamente uma oportunidade. Não deixe a serpente
te enganar. Ainda que o pecado tenha te afastado de Deus, é manhã de reconciliação. Jesus Cristo, quando ele rasga o véu do tempo, ele rasga para que eu e você pudéssemos dizer: Senhor, eu estou aqui, eu fui enganado pelo pecado, mas me perdoa, e Deus te perdoará. É manhã de perdão, não deixe o teu inimigo te enganar. Volte-se imediatamente para Deus e Ele voltará para você. É manhã de perdão. Ainda que você esteja escondido de Deus, Deus te pergunta nessa manhã: aonde tu estás? Por que tu te escondeste de Deus? Por que te afastaste de Deus? E se você falar: Senhor, eu errei, Ele está pronto a te perdoar, a restaurar a tua vida com Ele, e de volta com a comunhão com Deus, todas as demais coisas Deus proverá na sua vida. Eu sou pastora Aparecida, passando por aqui para trazer o alimento diário para você. Compartilhe essa ideia com alguém que você ame. Ajude-nos a semear a palavra de Deus. Se você conhece alguém que o pecado afastou de Deus, mostre para ele que ainda há reconciliação. Eu vou ficando por aqui. Curta os nossos vídeos, as nossas postagens, e até o próximo Alimento Diário, querendo Deus.